Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Hoje então estaremos dando continuidade ao vídeo onde esse moço chamado Júlio Lobo, né, explica do porquê que se tornou um ex-ateu e passou a ser cristão. Bom, para quem não viu a primeira parte, lhe recomendo a clicar no link que está aparecendo no canto superior direito, se não me engano. Daí poderá ver a primeira parte. Inclusive isso é importante para que não fiques fora de linha, né, para que entendas o contexto. É bom ver o conjunto. Então, hoje, como disse, estarei dando continuidade. E antes de começarmos, então, gostaria de lhes pedir que se inscrevessem, ativassem o sininho e que deixassem também o like, porque isso é muito importante no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui. Se você acha que o que eu tenho feito aqui tem uma importância, né, de alguma forma vai contribuir para alguma coisa na luta dos ateus aqui no país, então, dê aquela força, beleza? Bom, vamos então lá ao que interessa, né? E as coisas foram avançando, né? Eu fui envelhecendo, e é engraçado que conforme a gente vai envelhecendo, e não que eu seja velho, né? Hoje eu tô com apenas 34 anos, né? Você vai passando por experiências muito dolorosas na sua vida, né? Você vai ser enganado, você vai ser traído, você vai ser roubado, você vai passar por muitas coisas ruins. Todo mundo vai passar por isso, né? Não é? Eu não sou especial por isso. A vida ela é repleta de sofrimentos no cardápio, não tem jeito, né? Então por conta disso, especialmente depois que as minhas filhas nasceram, eu comecei a pensar muito sobre qual é o próximo passo, né? Para que eu vou deixar um legado? Se de fato eu vou morrer, qual é a... Bom, aquele só está enchendo a linguiça, mas para quem não acompanhou a primeira parte, né, vou dar aqui um resuminho rápido. O cidadão aí praticamente passou a se denominar ateu quando tinha aproximadamente uns 12 anos de idade, algo que, pô, as pessoas quando estão nessa idade ficam prometendo um monte de coisas, falando que viraram isso ou aquilo. É uma fase que o cérebro ainda está em desenvolvimento e as pessoas não sabem quase de nada, né? Só que começo da adolescência, a fase da adolescência e o fim da adolescência, gente, é uma fase que a gente acha que sabemos de tudo, né? Adolescente é um bicho complicado, né? Mas enfim. Então ele estudou num colégio católico, disseram para ele que seria livre lá, não forçariam nada. Só começaram a forçar dogmas e práticas da igreja católica e ele ficou inconformado com isso. Com base nisso, se denominou um ateu, entendem? Que já é um motivo muito fraco. Ou seja, uma questão mais emocional do que propriamente da razão. E depois um velhinho, né, quando ele tinha lá os seus 16 anos por aí, um velhinho japonês que ele conhecia lá, conversou com ele e fez um joguinho de palavras. Daí ele caiu no joguinho de palavras do velhinho e então se descobriu como agnóstico, não propriamente um ateu. Ou seja, ele nem sabia direito o que é ser ateu, o que é ser agnóstico. Não, pelos vistos, não estudou um pouco mais sobre o que é ser ateu ou agnóstico, né? E já sai por aí se denominando coisas. E agora está aqui enchendo um pouco a linguiça, né? Vou ver se tem mais alguma coisa interessante que ele vai falar pela frente para poder então rebater aqui. graça de deixar bons filhos faz algum sentido? Faz sentido continuar em frente? E eu comecei a perceber que eu estava lentamente tendenciando para o niilismo, né? E o niilismo ele é um buraco perigoso, né? Ele é um buraco muito perigoso porque ele começa a te levar a uma constatação que é muito triste, que é nada faz sentido. Se nada faz sentido, é melhor parar de existir. Bom, eu discordo um pouco do que seria esse caso, né? Não é que nada faz sentido. As coisas só fazem sentido ou deixam de fazer sentido quando você para analisar isso daí. Enquanto você estiver indiferente, você só vai viver a tua vida, fazer as coisas, fazer o que tens que fazer. Quem dá sentido para as coisas somos nós. Porque nós somos seres que evoluímos até esse ponto de sermos seres pensantes, seres que conseguem ter uma capacidade de abstração, de entender lógica, raciocínio. Inclusive, essas palavras aqui, esses termos, né? Lógica, raciocínio, esse tipo de coisa, é a gente que inventou para determinar essa forma como nós agimos, usando nossos cérebros. Entendem? Quem dá sentido para a vida somos nós. Cada um vai dar também sentido do jeito que ela entende melhor, vai procurar sentido na sua vida do seu jeito. E há quem simplesmente acha que nada faz sentido, isso porque não procurou dar sentido à sua vida como um todo. Mas existem certas práticas que nós fazemos, por mais que sejam insignificantes ou tão significantes, né?
há práticas que nós fazemos que nós, de alguma forma, damos sentido para essas práticas. Porque se nada fizesse sentido, do que adiantaria você se preocupar em se alimentar, se preocupar em satisfazer-se sexualmente, se preocupar em, sei lá, fazer alguma coisa que você gosta por hobby, tocar uma música, um instrumento musical no caso, fazer uma arte, ver um filme, alguma coisa assim, séries, entendem? A gente sempre vai procurar alguma coisa para nos preencher, para dar algum tipo de sentido, né? Então eu acabo discordando de que nada faz sentido. Se ele foi muito por esse caminho de que nada na sua vida faria sentido, estava indo no caminho do niilismo, ou só tenho a dizer que esse é um tipo de pessoa que se abraça a certas ideias assim mergulha, desculpa, a certas ideias de cabeça, né? Não vai indo devagar, tipo, botar o pé e ele já se joga lá de cabeça. Aconteceu isso comigo no colégio católico, se mergulhou já no ateísmo, agora sou ateu. Um velhinho me refutou. Agora sou agnóstico. Eu fui crescendo, tive filhas e tal. Comecei a ver que algumas coisas não fazem sentido. Nada mais faz sentido. Vou mergulhar agora de cabeça no niilismo. Entende? Dá para ver que é esse tipo de pessoa. E geralmente pessoas que demonstram, que apresentam esse tipo de comportamento, são pessoas que se deixam levar mais por emoção do que propriamente razão. Há um balanço quando a gente toma decisões, entendem? Muitas decisões que os humanos tomam, infelizmente, é com base na emoção. Mas sempre tem um balanço aí. Você vai ter sempre um pouco de racional para você tomar uma decisão e uma parte emocional. Ou você vai ser mais racional e menos emocional. Mas sempre vai ter as duas coisas aí junto, entende? Só que uns botam mais emoção do que propriamente a razão. Como no caso do moço aqui. Mas vamos lá ver o que ele vai dizer sobre o niilismo, se realmente abraçou com todas as forças e afins. Essa é uma constatação que eu não queria chegar. Por quê? Porque eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu tenho uma família, eu tenho pessoas que esperam algo de mim. Eu não posso simplesmente abandonar o jogo. Isso não seria justo e seria covardia da minha parte. É muito mais jogo enfrentar o desafio. Já que eu coloquei a moedinha no fliperama, eu vou até o final, né? E se a morte ela é inevitável, que ela venha quando ela quiser e não quando eu causá-la. Ou seja, o que eu falei um pouquinho atrás, ele acabou de expressar aqui, o que deu sentido para a vida dele, que ele fez inclusive raciocinar um pouco para não mergulhar de cabeça no niilismo, foram as filhas dele, né? Ele passou a constituir uma família e se motivou então a de alguma forma a continuar vivendo ou tocando a vida, né? Por causa de pessoinhas que eram que são partes dele, né? As suas filhas. Dele e da esposa dele. Se tiver esposa, sei lá. É basicamente isso. Mas eu nem sei porque que ele tocou na questão do niilismo. Talvez foi mais uma fase da vida dele, como dá pra ver que ele é um cara bem que age muito na emoção, né? Deve ter sido uma fase da vida que, pô, como ele próprio disse, né? Houveram algumas mudanças e esse tipo de pensamento niilista começou a surgir na cabeça dele por causa dessas mudanças. Mas esse é um tipo de instabilidade que acontece com todos nós. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, para o Brasil, eu também fiquei meio perdido, pô. Vou ir num lugar que sempre vi pela TV, um lugar que eu nunca pisei lá. Eu sei que as pessoas falam a mesma língua que eu, mas, pô, a cultura lá, apesar de ser parecida, tem alguns aspectos que são bem diferentes. Como é que eu vou ser recebido lá? Será que vão me adaptar? Entendem? Eu também fiquei assim meio bad antes de vir para cá, para o Brasil. Fiquei meio na bad pensando um monte de coisas e tal. Cheguei aqui, passei por certas dificuldades, ainda passo por certas dificuldades, embora já tenha conseguido dominar muitas delas, né? Mas a questão é essa daqui, me adaptei, mas esse tipo de pensamentos também surgiram na minha cabeça. Isso acontece com qualquer pessoa quando ocorre algum tipo de mudança brusca na sua vida. Mas agora, o cara vir falar esse tipo de botar niilismo no meio aí, porque houve algumas mudanças na vida, teve família e tal, agora e tal, aí já fica confuso. Então eu decidi que eu não ia por esse caminho, né? E aí eu comecei a procurar por bases, por alternativas, por formas diferentes de pensar. E aí eu me deparei com, obviamente, uma das grandes influências que você deve ter percebido que eu possuo, que é Jordan Peterson, né? Eu li o livro dele, 12 Regras para a Vida. Jordan Peterson. Acho que é um cara lá do Canadá, né? Jordan Peterson. Se for esse cidadão que eu tô imaginando que é, pô, meu, quando o assunto é religião, ateísmo, o cara fala um monte de merda. Merda mesmo. O cara confunde mais do que explica as coisas. Galera, quando você vê um dito intelectual que confunde mais as coisas do que explica, então ele tá falando merda, atrás de merda. Pode ser famoso, pode ter outras obras que são boas, mas se essa pessoa pega um assunto em particular, ela te confunde mais do que te explica alguma coisa, então é merda que ela fala.
Um Antídoto ao Caos. E no começo eu comecei a ler aquele livro com um pouco de preconceito, porque ele referencia muito histórias bíblicas para construir conceitos associados ao comportamento humano. E eu fiquei... Eu não falei do Jordan Peterson dessa forma à toa. Teve um debate que teve entre ele e o Matt Dillahunty. Galera, só escrevam no Google aí, né? Ou no YouTube. Debate Jordan Peterson e Matt Dillahunty. Vocês vão ver o desastre que que foram os argumentos desse Jordan Peterson, meu. Sério. Fiquei um pouco assim, tá bom, o que eu quero saber de Adão e Eva? Não tem nada a ver essa história, tá? E fui meio que devorando, entendendo, e fui avançando, né? Depois dele eu li o Beyond Order e comecei a consumir vários podcasts do cara e comecei a entender a visão filosófica dele sobre a religião. E aquilo ali eu achei legal. Eu achei legal a forma como ele aplicou lógica na existência divina. Ih, caraça, lógica na existência divina. Pessoal, uma das ideias mais ilógicas que tem, assim, tipo, não vou falar no universo todo, né, mas no planeta Terra, já que estamos aqui, nós não sabemos se existem também outras formas de vidas complexas e inteligentes por lá, né? Mas uma das ideias mais ilógicas que nós temos aqui é a ideia de que existe Deus ou divindades, né? Mas como ele virou cristão, monoteísta, no caso, eu vou falar de Deus, o único Deus aí, o Deus que ele acredita. Porque é uma das ideias mais ilógicas. É como eu disse lá na primeira parte desse react. Não é possível que um ser todo-poderoso, o ser mais necessário de toda a existência, não ser tão óbvio para tudo e todos. Não tem como. O que deveria ser o maior, vou usar aqui um termo mais terra-terra, né? O que deveria ser o maior popstar, entendem? O maior popstar do planeta Terra não é alcançado por todos. O ser limitado, que é o ser humano, é que tem que correr atrás dele. Não é mais fácil quem tem todos os recursos se manifestar para nós? Não sanaria muitas dúvidas, não resolveria muitos problemas, não faria com que pessoas não cultuassem falsos deuses em outras religiões, em outras culturas? Entendem? Mas esse ser tão necessário assim não é óbvio. É porque é uma desculpa, é porque é uma invenção que surgiu com base na ignorância que o ser humano tinha lá no passado, que os nossos ancestrais tinham no passado. Foi construído com base no aproveitamento que algumas pessoas tiveram porque viram que com base na religião, na ideia de um ser autoritário, poderiam dominar outras. E hoje deu nisso daqui. Entendem? O próprio Deus que ele acredita aí, já que ele virou cristão, que tem todos os atributos, onipotência, onisciência, sei lá o que. Só o fato dele ter esses atributos que os seres humanos ficam dando para ele, para esse ser imaginário, já desconstrói totalmente a existência de um ser assim. Se fosse para existir de facto um ser assim, ele se desmoronaria. Seria um paradoxo completo. Um ser completamente contraditório para... E a sua contradição seria tamanha que não sustentaria a sua existência. Tem outros conteúdos aqui no canal que eu já falei do porquê disso daqui, né? Lives e tudo mais, né? Porque que os atributos de Deus desmontam a própria ideia da existência de um Deus assim. Porque gera muitos e muitos paradoxos. Mas eu ainda não estava pronto para isso. Eu ainda não era para mim. Eu continuei com a narrativa de que eu vou ser uma pessoa boa, eu vou tentar evitar o sofrimento para os outros o máximo que eu puder, e isso é o suficiente. Se eu for para o inferno sendo uma pessoa boa, aí tá tudo errado. Né? A existência foi construída de forma errada. Era assim que eu pensava. Né? Pô, então digamos que alguém que depois de conversar com um velhinho japonês que passou a se entender como agnóstico, mas um agnóstico que acreditava em inferno. Então ele era um agnóstico teísta, só pode. Que também já é outra contradição. É mais compreensível um agnóstico ateu, porque o agnosticismo em si, na prática, também é um ateísmo, do que propriamente um agnóstico teísta. O cara se questiona, vai que exista Deus ou deuses, né? Mas acredito que esses fenômenos X, Y, Z que eu nunca vi, que estão relacionados com essas divindades que eu não sei se existem, aconteceram. Eu acredito que aconteceram, sim. Eu acredito que existe um lugar chamado inferno. Vai que Deus exista, mas acredito que há um lugar chamado inferno. Então vou me comportar bem, vou me comportar direitinho para não ir nesse inferno. Mas eu acho que há um Deus, não tenho certeza, só acho.
Talvez sim, talvez não. Mas vocês entendem como é que isso é tão contraditório? Pô, o cara estava todo confuso da vida. Talvez deve ser um dos motivos que o levou a voltar a ser crente, né? Porque é um confuso. Mas ficou aí uma coisa ali dentro, né? Ficou um buraquinho ali que ficava coçando e incomodando, cara, em alguns momentos. Aí eu comecei, e foi muito engraçado assim, ó, porque eu só fui passando os dias. As coisas foram avançando, né? E aí e é engraçado que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Vai parecer um pouco enrolado aqui na explicação, mas é porque eu tô pensando enquanto eu falo com vocês, tá? Mas enfim. Aí o que aconteceu que eu tava treinando, correndo, e eu comecei a ouvir um livro que é o The Warrior Poet Way, do autor John Lovell. É um cara muito legal, que ele tem até um canal no YouTube chamado Warrior Poet Society, onde ele fala sobre o quão importante é que um homem seja tanto guerreiro quanto poeta. E nesse livro, ele conta a jornada dele nesse processo de construção dele como um homem, como um poeta, né? Deixa eu dar uma pausa rápida por conta do avião. Acho que ele já está longe o suficiente. Bom, continuando. E aí, eu gosto de ouvir isso via audiolivro, né? Eu assino aquele Audible e eu gosto de ouvir livros, né? Muitas vezes é uma forma legal de eu, enquanto treino, eu estou consumindo alguma coisa diferente. Será que ele consumiu também livros que de alguma forma desmontam muita coisa no cristianismo, na fé judaica cristã? Será que ele lê esses livros? Será que ele leu livros de como a Bíblia foi construída? Livro que falava dos concílios, onde mostram que muitas doutrinas e teologias que existem hoje foram meramente discussões humanas e não intervenção divina alguma para que fosse assim. Será que ele procurou livros que apontavam contradições na Bíblia, contradições na existência desse Deus que os cristãos descrevem existir? Será que ele leu esse tipo de conteúdo? Lembrando que esse tipo de conteúdo não é feito por ateus. Não. Deixa eu vos mostrar aqui algo rápido. Tem aqui duas obras que estou lendo, né? Essa aqui que é A Origem da Torá, de Israel Finkelstein e Thomas Roemer. E essa aqui que é O Surgimento da Bíblia, de Conrad Smith e Jens Schroeter. Schroeter, acho que é assim que se pronuncia, né? Surgimento da Bíblia. Que eu saiba, a Conrad Smith, que está como autor principal aqui, não é ateu. Israel Finkelstein e Thomas Roemer, não faço a mínima ideia se eles são ateus ou não. Sei lá, talvez seja agnóstico, não sei. Mas, por exemplo, aqui o surgimento da Bíblia, aqui mostra como a Bíblia surgiu, sem recair, sem apelar para teologias cheias de viés, né? Sem recair para um viés, puxar a sardinha para o lado do cristianismo, não. É um trabalho acadêmico, neutro, mas feito por alguém que não é ateu. E através desse livro vocês vão ver que muita coisa que tem um monte de cristãos ficam falando aí que é paganismo e afins, né? Muita coisa que usaram para construir então a Bíblia surgiu desses tais paganismos aí que muitos cristãos apontam. Entendem? Basicamente isso. Deixa eu ver aqui se tem uma página ilustrativa. Não, isso vai demorar demais. Aqui mostra que Torá não é exatamente aquele Pentateuco aí que foi escrito por supostamente Moisés há 1400 anos antes da Era Comum, não. Entende? Trabalho acadêmico com base em arqueologia, historicidade, por aí vai. De pessoas que não são ateias. Será que eles se preocupam em ler obras assim, por exemplo? Pesquisou por esse tipo de obras ou por conveniência estava procurando obras que têm um viés que o levariam de volta para o cristianismo? Vou se perguntar sobre isso, né? O cara mencionou Jordan Peterson há pouco. Então, ele teria que, pelo menos, beber de dois lados. Eu, enquanto cristão, e na fase que estava já saindo do cristianismo, estava olhando os dois lados. Eu acompanhava debate pra caramba, inclusive da gringa também, né? Esses caras lá mais conhecidos lá da gringa. Olhava sempre os dois lados. Quando via um vídeo de um cristão, argumento para isso, para aquilo e tal, eu ia lá e olhava para ver o que ele tem a falar. Depois olhava o que os ateus têm para falar. Entende? Com base nisso tudo daí, concluí que Deus não existe. Fui pesquisar também um pouco de divindades de outras religiões e afins, né? E os modos operandi são os mesmos com os do cristianismo. Você vê que os deuses alheios
São só mais uns deuses, tal igual ao Deus do cristianismo, foi criado por um povo, desenvolvido por um povo, adaptado e por aí vai. Como acontece ao redor do mundo. Cada um cria o seu Deus, só que nunca provam nada. Eu estava correndo e ele chegou na parte onde ele conta sobre o processo dele de conversão para o cristianismo. E aí foi muito engraçado, porque eu estava ouvindo ele. Viram? Esse autor aí do audiolivro que ele estava ouvindo é alguém que é cristão. Ele procurou autores mais acadêmicos, mais neutros. Procurou ouvir lados de ateus, lados de acadêmicos que não necessariamente são ateus, mas que mostram que esse Deus do cristianismo é uma farsa. Entende? Tem autores que são cristãos, inclusive, acadêmicos, cristãos, mas que têm pés no chão, são neutros. Porque eles não procuram um viés, porque sabem que botar um viés é desonestidade. A arqueologia antigamente era muito praticada porque quem começou com a arqueologia bíblica, no caso, né? Anglicanos. Só depois é que foi tomando um rumo neutro. Com base nos anglicanos, eles faziam o quê? Eles cavavam numa mão, com outra mão usavam a Bíblia. E onde é que eu aprendi isso? Opa. Aqui, ó, bem no início desse livro aqui. Explica. Eu também ainda estou no início, né? Tem muita coisa para ler ainda aqui. Mas é praticamente isso. E aí ele começou a contar, e aquilo me deu uma coisa, e começou a me dar um comichão por dentro, não estava entendendo o que estava acontecendo, cara. E aí eu ouvindo a história dele, eu fiquei completamente desamparado. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu sentei no meio fio, e assim, ó, e suando muito, porque eu estava treinando ao meio-dia, né, naquele sol forte, e cara, eu comecei a chorar. E eu falando assim, o que está acontecendo, Júlio? Por que você está chorando? E foi muito engraçado. Ou seja, esse cara é um baita de um emocionado, né? Pelo relato dela aqui, a conclusão que eu estou tirando é que ele realmente nunca foi um ateu. Ele só estava em momentos de confusão, de tentando se procurar também na sua vida. Mergulhava de cabeça em ideias que lhe apareciam pela frente. Se deixava convencer com muita facilidade. Mas não deixou de acreditar. Porque, pô, meu, para uma coisa lhe abalance tão fácil, né? Uma história de conversão lhe abalance tão fácil, meu. É porque tem coisa aí, é porque o cara é fraco mesmo das ideias, dos argumentos, meu. Não querendo desmerecer a pessoa, mas eu tô vendo que parece o comportamento dele com base no que ele já falou até então. Até agora, né? Que ele já falou. Porque eu até me emociono um pouco pensando nisso, porque foi assim, ó. Ó, tá emocionado aí de novo. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua personalidade. Uns se emocionam mais do que os outros, né? Só que, pô, meu, se ele usou como base emoção pra voltar a ser cristão, velho. Puta que pariu, meu. Aí não dá, né? É complicado, velho. Eu não sou um cara que chora do nada. Eu não é tipo, ai, olha, emocionado que viu um negocinho e ficou desamparado. Não é, não. E ele acha que falando isso vai justificar tudo que ele já falou atrás, que demonstrou que era meramente emoção. Quer dizer, o cara já falou, se entregou, se denunciou, falou coisas, foi contando sua história que nos demonstrou que ele tomou essa decisão de virar um ex-ateu mais por emoção do que propriamente razão. Porque até agora, se vocês olharem o primeiro vídeo, essa parte até agora, ele não demonstrou claramente com argumentos sólidos, não sou eu inventando isso, vocês têm que acompanhar o vídeo, não demonstrou com argumentos sólidos os motivos plausíveis, razoáveis, críticos que o levaram a se tornar um ex-ateu. A base do cara ter se tornado um ateu na época é porque no colégio católico estavam lhe obrigando a fazer coisas de igreja católica que ele não queria fazer. Ele se revoltou e se tornou um ateu. Ele explicou isso daí, não sei o que estou inventando, ele falou isso daí. O motivo foi exatamente esse, que já começou todo errado. Entende? O mesmo valeria também para o contrário. Eu agora me tornei um ex-ateu porque entrei num meio aí de ateus, entrei numa comunidade ateia, vi lá rolando muita merda, muita gente desonesta, saí, agora sou um ex-ateu. Agora virei agnóstico, agora voltei a acreditar em alguma força ou voltei para uma religião específica. Por quê? Porque a pessoa está usando como base a decepção que teve com pessoas que lhe magoaram. Entende? Tá tudo errado aí. Tá tudo errado. É emoção, não é razão. A pessoa não está pensando.
Ele tá tentando justificar aqui, mas já se entregou? Não foi isso. Foi como se fosse um negócio entrando dentro de mim e eu me desesperei quase, sabe? Eu sentei no chão ali, no cantinho, ainda bem que não tinha ninguém por perto, né? Eu ficava... Isso me parece um caso de alguém que reconhecia, no caso dele, né? Ele reconhecia no seu interior que não era nada ateu, coisa nenhuma, só estava tentando correr daquilo porque aconteceu coisas na vida dele. E ouvindo alguém que voltou a ser cristão no audiolivro dele enquanto fazia a corridinha, né? Só foi trazendo de volta aquilo que ele sempre foi, que estava tentando esconder, só isso. Não que ele cortou assim, agora já não sou mais crente, pum, cortei. Não. Ele só escondeu aquilo, estava tentando esconder esse tempo todo. E depois só ouviu alguém que se tornou cristão novamente, esse autor aí que ele falou do audiolivro, né? Só ouviu alguém que lhe fez lembrar, ai, realmente e tal. Tá parecendo esses casos de romance, sabem? Que um casal acaba se separando, mas lá no fundo ainda se amam, entendem? Por causa de alguns desentendimentos, se separaram, mas ainda se amam. Daí, sei lá, a mulher, né, que tá vivendo já com outra pessoa e tal, o cara também tá vivendo com outra pessoa aí, ouve uma história de alguém que conta uma história bem parecida com a da vida dela e ela pensa, não, eu realmente amo o meu ex. Entendem? Eu não amo essa pessoa que está aqui comigo agora. Não é que eu cortei aquela pessoa, eu cortei os sentimentos daquela pessoa, não. Eu só escondi os sentimentos. Daí ela volta lá pro ex. O ex também, de alguma forma, lá viu, não, realmente eu amo a minha ex. E voltam a ficar juntos. Porque houve uma coisa que lhes deu gatilho, lembrou a história deles de vida, se identificaram naquilo e voltaram a se unir novamente. É isso que está parecendo que aconteceu com ele. E isso tudo com base no que ele já falou até agora. Não sou eu que estou inventando, não. Essa é a conclusão que eu estou tirando com base no que eu estou ouvindo saindo da boca dele. Entende? com uma vergonha terrível. Sentei ali e comecei a chorar. E meio que chorar em silêncio, assim, sabe? As lágrimas saindo, eu falo assim. E em vários momentos eu falei assim, o que está acontecendo? Eu não estou chorando e as lágrimas caindo. E aí, porque ali ele conta, ele de certa forma contou algo que eu estava sentindo dentro de mim faz um tempo, cara. Viram? 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 Ele já estava sentindo dentro dele há muito tempo. Só tava escondendo. Viram? E o cara lá que ele ouviu do audiolivro só foi um gatilho. Uma coisa muito estranha, muito estranha. Existe um determinado trecho do livro que eu não vou conseguir citar de cabeça aqui agora, onde ele fala assim que em um determinado momento eu senti todas as minhas verdades sendo quebradas. Eu senti que tudo que eu sabia foi fragmentado na minha frente. Vou vos dar só uma palhinha aqui, né? Para não ficar uma coisa muito vaga. Sabem qual é uma das coisas que desmonta a existência do Deus do cristianismo? O Deus que ele voltar a acreditar? É o problema do mal. Se você pegar um cara como esse daqui, ele falar, explica o problema do mal. Ah, agora que você voltou a ser cristão, como você rebateria o problema do mal? Vocês vão ver que ele vai ficar sem resposta ou vai fazer um malabarismo todo. Porque o problema do mal gera uma contradição aí. Por que gera uma contradição? Porque os cristãos vivem afirmando que esse Deus deles, que acreditam que é real, mas que na verdade é imaginário, vivem afirmando que é um Deus onibenevolente, um Deus bom, um Deus do bem. Entendem? Só que aí que entra um grande problema. Como é que um ser poderoso, onibenevolente, ou seja, bom a todo momento, pratica o mal, como vocês podem ver lá em Isaías 45:7, pratica o mal, deixa o mal acontecer, é contraditório, não cumpre as suas próprias regras, ela acaba sendo contraditório. Nem ele próprio serve como um exemplo para com os humanos, fica quebrando as suas regras. Entende? Como é que um Deus assim vai ser onibenevolente? É algo contraditório. E como nós não temos esse Deus para vir se apresentar aqui a nós e nos dizer tudo, para sanar todas as nossas dúvidas, para termos certeza, inclusive, de que ele existe, é real, e ficamos dependendo só dos cristãos que ficam agindo como advogados desse ser imaginário, né? Como nós não temos esse Deus para nos falar, então não existe. É como se eu viesse vos contar uma história, incluindo lá certas pessoas, vos contando como se fosse uma história real, e nessa mesma história há contradições. Sei lá, eu vou falar aqui do Pedro. Eu tenho um amigo chamado Pedro, e vos digo que o Pedro
é um cara que gosta de, sei lá, maçã, gosta de comer maçã. O Pedro gosta de maçã. Vocês nunca viram o Pedro, eu sempre vivo vos falando do Pedro. Daí, numa outra semana, fico vos contando de novo do Pedro, mas vocês nunca viram ele. Eu vos falo que esse meu amigo Pedro detesta maçã, odeia maçã. Opa, aí já tem uma contradição. Seria interessante se o Pedro aparecesse para vocês, aí vocês teriam certeza que é o Pedro, esse cara se apresentou como Pedro, é o Pedro que o Richter descreve, que fala dele. Aí vocês veriam já, não, Pedro existe, é real. E daí poderiam perguntar, Pedro, você gosta ou não de maçã? Porque o Richter disse que você, uma vez disse que você gosta, outra vez disse que você não gosta. Aí o Pedro vai explicar se gosta ou não, mas a questão é que vocês já vão ver o Pedro, vão ter certeza que ele existe, é real. Agora, se vocês nunca vissem o Pedro e ficassem só na minha história de que eu tenho um amigo chamado Pedro, e há essa contradição aí de que ora ele gosta, ora não gosta de maçã, aí já começariam a levantar suspeitas, dúvidas. Será que essa história é real que o Richter está contando? Porque há uma contradição aí. Será que esse Pedro realmente existe? Nunca vimos ele. A história do Richter está contraditória. Entendem? O mesmo acontece com Deus aí que esses caras falam. Vocês pegam a Bíblia, vão encontrar lá um monte de contradições. Ora Deus se arrepende, ora Deus não se arrepende. Mas cadê esse Deus então para nos explicar se ele se arrepende ou não? Ora esse Deus é onibenevolente, ora vemos como os cristãos vivem falando só para pintar uma imagem de um Deus bom. Ora é um Deus todo canalha e bandido, como nós vemos lá no Antigo Testamento, né? Principalmente no Antigo Testamento. Hum? Um Deus que gosta de vingança, que manda o povo se vingar, que manda matar recém-nascidos, que mata toda uma humanidade, com exceção de uma família, né? Matando eles afogados, incluindo bebês também junto, aí por aí vai, né? Entendem? Como nós nunca vimos esse Deus, e só nos contam histórias dele, como os cristãos vivem falando aí, e está cheio de contradições, logo, esse Deus não existe, e até que se prove, de facto, a existência desse Deus, que ele surja, apareça, dê um sinal assim magnífico, entendem? Porque senão não tem motivos para acreditar. Fica só tudo nessa questão de argumentos cheios de emoção, cheios de emoção, como um cidadão está fazendo, né? E daí se denomina um ex-ateu por causa disso. Então eu entendi. Eu estava sendo conquistado. Eu estava sendo salvo. Ah, estava sendo conquistado e salvo. Você vê como é que algumas pessoas se entregam nesses detalhes minuciosos nas suas falas. Tá, agora, eu tenho certeza agora, o cara não se tornou um ateu de fato, porque não sabia o que é ser um ateu, não explorou isso. Não explorou também o que é ser um agnóstico. O cara se tornou ateu por desilusão com certas pessoas no seu colégio católico. Entendem? Numa fase, inclusive, em que, numa idade, né? Em que, pô, meu, não tinha o conhecimento que tem hoje enquanto adulto. Era uma criança ainda, 12 anos de idade, meu, uma criança. Vocês entendem? Eu sei que tem crianças assim, tem pessoas nessa certa idade que tem um conhecimento assim bem à frente do seu tempo, né? Só que na sua maioria, pô, as pessoas ainda não têm muito conhecimento. Elas acham que estão cheias de conhecimento. Como eu disse antes, né? Adolescente é um bicho complicado. Entende? Eu também já fui assim. E de vez em quando me comporto dessa forma. Só que o Richter de hoje é bem diferente do Richter de 12 anos, do Richter de 16 anos de idade, por aí. Entendem? E aí quando eu li isso que deu realmente essa sensação incrível, assim, porque eu comecei a perceber que eu estava sendo conquistado militarmente contra a minha vontade ao cristianismo. É muito louco, assim. Conquistado militarmente. Em outras palavras, conquistado na base da força. Eu não sei se você entende o que eu tô te dizendo. Na base da rigidez. Ai, 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 meu cara, meu camarada. Você nunca foi ateu. Você só foi uma pessoa que se decepcionou, se desiludiu e passou a ir se denominando ex-ateu, numa fase que eras criança. Ai, aí não dá, né? É porque eu sou um cara extremamente prático. Bom, você talvez me conheça. Eu gosto de pensar nas coisas certinho, eu gosto de planejar tudo certinho. Eu sou muito focado em fazer sentido das coisas. E de repente, cara, eu comecei a não conseguir combater isso. Eu não conseguia combater essa sensação de que algo. Vocês veem que ele tem um viés aí. Deixa eu ver. É como eu disse, ele só tava, pelo que vi, também só tava ouvindo autores que são cristãos. Os que ele citou até então, pelo menos que eu saiba, né, são cristãos. É óbvio que eles teriam um viés para tentar lhe puxar de volta. Se existe uma máxima
que os cristãos têm na cabeça, que tiram inclusive da Bíblia, é ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Não é para cristãos de hoje, mas enfim, eles fazem anacronismo para tal, né? Então, se a ideia é pregar o evangelho, eles sempre vão se colocar como soldados prontos a pregar o evangelho nas oportunidades que tiverem. Então, o objetivo deles sempre vai ser te levar para o cristianismo. Sempre vai ser esse, porque o chefão aí que eles acreditam que existe, que é Jesus, mandou fazer isso. Entendem? E se ele ficasse aí como ele consumiu, né, no caso, na verdade, ele ficou aí consumindo aí conteúdos de cristãos. É óbvio que iriam fazer sempre um malabarismo para puxar a sardinha para o lado deles, para atrair para o lado dele. Não são pessoas assim neutras. Entendem? Porque eles têm essa máxima aí de ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu estava aqui falando, eu vos mostrei aqui livros neutros. Eu tenho outro livro aqui, deixa eu pegar rápido. Opa, mexi demais aqui o microfone. Eu tenho outro livro aqui que é do Georges Minois, não sei se é assim que se pronuncia, que é essa aqui, ó, a História do Ateísmo. Pô, essa aqui é uma bíblia, meu. Esse é o tamanho dessa porra aqui. Aqui eu posso entender um pouco da história do ateísmo, os povos que não acreditam em... Povos antigos, né, que não tinham essa concepção de Deus, divindades e por aí vai. E afins, né? Fala também um pouco do agnosticismo e afins. Isso aqui é um livro que as pessoas podem dizer que é do meu lado, do meu viés, porque sou um ateu. Mas conta a história do ateísmo, entende? Não é um livro que ataca religiões também, porque o autor deixa claro aqui, não, o objetivo não é te converter ao ateísmo, não. Isso já fica claro bem na introdução do livro. Mas alguns cristãos vão falar que é um livro do meu lado, do meu viés, de ateus. Enfim, mas está aqui. Esses aqui que eu vos mostrei são mais acadêmicos, mais neutros. Entendem? Tenho 5 bíblias ou 4 por aí. Já é um outro lado. A Bíblia é de quem é cristão, quem acredita nesse livro, mas também é um livro que dá para ser estudado. Não é? Para apontar erros, contradições e por aí vai. Mas tenho que será um livro do outro lado. Opa. Vou acabar bagunçando aqui muita coisa. Tem esse livro aqui. 101 perguntas e respostas. 101 respostas e perguntas sobre Satanás, demônios e a batalha espiritual. Livro aqui, ó, escrito para cristão. Aqui, porque já assume que existe demônio e afins. O autor aqui. De cristão para cristão. Mas tem um livro aí que fala do livre-arbítrio do John Piper. Tem mais um outro aí que não... Tem mais outro que não sei onde enfiei. Mas a questão é, tem livros também de autores cristãos, onde eles puxam a sardinha para o lado deles. Mas eu leio o outro lado também. Entendem? Do mesmo jeito que eu via também lá os argumentos dos cristãos. Mas ouvi para quê? Para identificar os erros que eles falam e rebater esses erros e ideias. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui nesse vídeo agora. Eu estou ouvindo alguém que se converteu ao cristianismo. Estou ouvindo o lado dele, mas rebatendo as ideias deles para vos mostrar que é um grande equívoco de quem defende existir Deus. Ainda mais o Deus do cristianismo. Enfim. Vamos continuar aí. Deixa eu ver se não desligou aqui o microfone. Não, tá tudo ok. Vamos lá. Me chamava. E eu não sou um cara místico, eu não sou um cara que acredita em espírito, em fantasminha. Eu só fui dominado. A impressão que eu tive é que eu fui dominado militarmente. Alguém chegou, me deu um mata-leão aqui e não me deu opções. Ou seja, se ele sentiu que não tinha outras opções, é porque também é um cara fraco de argumentos mesmo. Um cara é fraco de argumentos. Se deixa levar facilmente. Não duvido que se eu tivesse um debate com ele, um debate saudável, amigável, né? Não duvido que se eu tivesse um debate com ele, iria, assim, ó, acabar com todos os pontos que ele trouxesse. Não vou falar todos também, né? Porque senão daí estaria sendo prepotente. Quase todos os pontos que ele trouxesse. Por quê? Porque eu procuro me preparar. Os livros que eu vos mostrei aqui não é para exibir que eu tenho um conhecimento. Galera, a maioria dos livros estou começando a ler. Tem dias que eu fico com preguiça de ler também, mas também sou obrigado a ler porque tenho um compromisso para com os membros do canal. Tenho que produzir conteúdos mais assim, detalhados, né?
Eu tenho que ler tudo isso daqui para produzir também conteúdo e trazer conhecimento. Mas eu estou começando esses livros, eu não sei tudo que está aí, entende? Porque eu quero ter conhecimento, quero ter embasamento, quero estar firme e forte naquilo que eu vou falar, para não se deixar enganar com qualquer pessoa que vai aparecer e me falar, tive uma experiência com Deus. E eu sair acreditar nessa pessoa e voltar a crer, entende? Como aconteceu aqui no caso do cidadão. Pelo que eu vi, ele não teve um preparo, assim. O cara não virou ateu, tá? Só ateu e pronto. Mas será que ele correu atrás de preparo, entender como o ateísmo foi se desenvolvendo, entender do porquê que as religiões falam um monte de mentiras e coisas contraditórias, entender do porquê que a ciência também, não é o objetivo da ciência, mas porquê que a ciência, por ser algo mais empírico, acaba dando resultados mais confiantes do que as afirmações que vêm das religiões. Lembrando que a ciência também é praticada por pessoas que têm crença, né? Mas são seres humanos como eu, como você também que está vendo aqui, talvez seja um ateu. Entendem? E eu falei assim, caraca, e agora? Tá, ok, eu entendi, eu preciso ser salvo. É isso que você está me dizendo. Eu preciso, tudo isso que eu senti foi um âmago interno meu falando, Júlio, você tem que ser salvo. Você precisa buscar por isso. Júlio, você tem que ser salvo, você precisa ser salvo. Lembrando mais uma vez, são esses mínimos detalhes, galera. Estão vendo essas falas que ele solta aí no meio da conversinha dela aí? Que você percebe, pelo menos eu percebi dessa forma, né? Mas estou usando essa expressão aqui só para, enfim, que vocês percebem que o cara não foi, de fato, um ateu. Por que eu precisaria ser salvo se eu sou um agnóstico, um ateu? Por que a necessidade dessa tal salvação? E por que especificamente salvação? Salvação é uma ideia que vem mais do cristianismo, né? Por que salvação? Se no mundo existem também outras religiões que nem têm o conceito de salvação, por que ele não levou em consideração acreditar em deuses de outras religiões? Por que tinha que ser especificamente nesse Deus? Porque ele não para pensar que no contexto da sociedade onde ele nasceu e cresceu, é uma tradição que vem de anos a anos, séculos. Entendem? Por isso é que sempre vai ter esse viés. Ele sempre vai ter qualquer referência, alguma coisa assim do cristianismo, sempre vai ter esse viés, essa tendência de se voltar especificamente para os conceitos do cristianismo. Nem ele para pensar nisso daí, imagino. Entendem? É complicado, meu. Então. E na cabeça dele, o Deus do cristianismo provavelmente deve ser o único e verdadeiro Deus. E dos outros, ou são demônios ou são falsos, não existem. Nem sei como ele pensa com relação a isso. Mas quando vocês percebem que o cidadão, enquanto agnóstico na época, né, como ele estava dizendo, não era bem ateu, descobri que era agnóstico. Então, enquanto agnóstico na época, vocês já veem que ele ainda tinha dentro de si, acreditava em conceitos que vinham de uma religião específica, o cristianismo, por causa de tradição de família, viés, porque nasceu num país que na sua maioria são cristãos. Entendem, pessoal? Então ele já está todo errado aí. Os motivos que ele está explicando do porquê que se tornou ex-ateu não estão convincentes. Dá para ver que ele é uma pessoa que não correu atrás de conhecimento. Na verdade, foi prepotente. Aquela pessoa que, não, estou revoltado com isso, agora sou ateu, agora vou debater com todo mundo, vou questionar todo mundo. Mas você vê que a pessoa nem se preparou, nem foi se consolidando para ter uma bagagem. Eu vos mostrei aqui os livros, eu estou me consolidando. É chato ler essas porras aqui, estou sendo honesto com vocês, acaba sendo chato às vezes mesmo ler esses negócios aqui. Mas tenho que ter conhecimento, base sólida para explicar por que eu sou ateu, por que as religiões trazem muitas falácias e não são verdadeiras, até que se prove o contrário. Coisas que não conseguem fazer até agora. Entendem? E por onde eu começo? E aí eu fiquei ainda mais agoniado, assim, eu fiquei completamente sem chão, porque eu falei, caraca, tá ok, o que eu acredito não é bom o suficiente, tem alguma coisa me empurrando para algum lugar e eu não sei o que é. Eu falei, tudo bem, eu vou dar tempo ao tempo. Eu vou respirar, eu vou esperar um pouquinho isso passar e eu vou ver o que acontece. E foi muito estranho, cara, que nesse momento Sabem o que é? O cara é emocionado, só isso. É um emocionado. Eu não conheço ele. Já vi assim uma vez ou outra, mas nunca parei para pesquisar o que ele faz e tal, né?
Nunca parei para pesquisar. É aquela coisa de você estar olhando na timeline do YouTube, aparece o vídeo do cara, você olha um pouquinho depois passa. Já vi algumas vezes ele assim, né? Mas nesse vídeo em particular, onde ele explica essa questão aqui, vocês podem ver que, pô, meu, repetindo mais uma vez, é uma pessoa emocionada, deixa a emoção levar mais do que a razão, uma pessoa que não correu atrás de um pouquinho mais de pesquisa para consolidar então o seu ateísmo na época. É uma pessoa que você vem até que, que através da sua forma de falar, né, ele procura trazer um tipo de comunicação que agrada pessoas também que são emocionadas, que usam mais emoção do que razão. Um cristão que esteja acompanhando esse vídeo vai sentir coisas, ai, aleluia, glória a Deus, ai, Espírito Santo falando aqui agora com ele, comigo, ai, que bom que ele voltou e tal. Vai sentir um orgasmo. Por quê? Por causa da forma como ele está falando, entende? Aquele falar poético. Tem muita gente que se deixa enganar mais por essa forma poética de falar. Gente, é o que eu repito aqui algumas vezes em vídeos e lives, né? A questão é a seguinte, não queres ser trouxa, não queres ser enganado. Não olha como a pessoa está vestida, olha o que ela fala. Não olha como a pessoa te fala, falar de um jeito poético. Ouça o que ela está expressando, os argumentos. Entendem? Se alguém está vestido de terno e gravata, a impressão que nós temos ao bater o olho é de que, pô, deve ser uma pessoa importante. Se estiver assim, arrumadinho, a rigor, com um queixinho reto, né? Uma pessoa assim que demonstra uma confiança. Deve ser uma pessoa importante, deve ser um empresário, deve ser um político, esse tipo de coisas, entendem? Por causa da vestimenta. Se ele estiver debatendo com outra pessoa que está com calça e jeans, com aquelas linhas aí rasgadas, né? Calça jeans, um chinelo, uma camisa assim, estilo Bob Marley, tá com uns dreads. Se uma pessoa vestida a rigor, com terno e gravata, estiver debatendo com outra pessoa que está vestida dessa forma, a primeira impressão que a gente vai ter antes deles abrirem a boca vai ser de quê? Naturalmente a gente vai ter a impressão de que, pô, quem vai ser mais coerente é o cara que está vestido de terno e gravata. Se o cara que está de terno e gravata for alguém assim, uma pessoa eloquente, que sabe se expressar, tem uma gramática refinada, muita gente vai cair nisso daí, vai achar, pô, que o cara tá certo no debate. E o Rastafari aí tá falando um monte de merda. Mas não, é questão de prestar atenção no que é que as pessoas estão argumentando aí. Pode ser que nessa situação, nesse contexto, o Rastafari aí esteja falando coisas coerentes, que fazem sentido. Mas como as pessoas, na maioria das vezes, se deixam levar mais pelas aparências e pela emoção, vão se deixar levar da forma como o engravatado está a falar e a forma como ele está vestido e vão dar razão para ele. O mesmo está acontecendo aqui agora. Vocês veem como ele fala desse jeito emocionante. É para ludibriar os cristãos que estão acompanhando aí o vídeo. Entendem? Eu senti coisas muito estranhas, assim, ó. Coisas que eu nunca havia sentido antes, assim, que... Espera um pouquinho. Estão vendo? Estão vendo? Pode ser que esse choro aqui seja algo forçado, mas pode ser que seja também natural. Não sei, né? Mas e dá para incluir no pacote. Aí quem tá vendo, ai meu Deus, ai, 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 o cara se converteu mesmo, ele sentiu o poder de Deus entrando nele. Ai, por favor, né? Pessoal, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito estendido o vídeo, né? Vou parar por aqui e fazer a terceira parte depois. Mas assim, até agora o cara não usou argumentos sólidos, razoáveis, críticos, de bom raciocínio para explicar aqui do porquê que se tornou ex-ateu. Se ele realmente trouxesse argumentos bons, meu, eu teria dificuldades, ou até mesmo aceitaria, assim, alguns argumentos que ele fosse usar aí. Aceitaria, não, aí ele tem razão, aí mesmo ele tá certo e tal, né? Mas não, tá difícil mesmo, tá complicado. Então é isso aí. Lembrando mais uma vez que não, que vocês, né, podem me dar força se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perderem novos vídeos, novas lives. Deixar também o like, porque isso é muito importante no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui, beleza? Então é isso aí, a gente se vê numa outra ocasião. Fiquem todos em paz. A terceira parte vem por aí. Tchau, tchau. E até mais. Valeu.